Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, Michael na área. E hoje eu vou falar com você que quer saber como que um CLT normal como eu conseguiu juntar 50 mil reais investidos. Não foi com super salário, não foi porque eu nasci numa família rica, não foi porque eu sou da classe alta, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que é da classe média baixa, mas com muito esforço eu consegui juntar esse valor investido. Então em pouco tempo eu consegui chegar nesse valor. Hoje eu vou te contar a minha história real, eu vou te contar o que ninguém te conta aqui no YouTube. Você segue o primo rico, o primo pobre, o primo não sei das quantas, mas ninguém te conta quanto que saiu do bolso deles para eles chegar onde eles estão. Você já parou para pensar nisso? Então todo mundo fala que investe, mas não fala quanto que saiu do bolso, né? Quanto você colocou aí? Ninguém fala disso, mas aqui nós vamos falar disso, tá? Então eu vou abrir mês a mês com vocês, ano a ano, e vocês vão conseguir visualizar o quanto que saiu, o quanto que eu aportei no início, como que está sendo esses aportes agora. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha história. Então, sem enrolação, vamos aqui olhar um pouco dessa jornada, como que foi isso para nós. Para mim, no início foi algo muito difícil, porque assim como todo mundo que trabalha aí, você ganha um dinheiro, você paga as contas e às vezes nem sobra, só empata, ou às vezes até falta um pouco, você tem que fazer uma renda extra. Então muita gente às vezes até está endividada. E eu também, eu não cheguei a ficar endividado, mas sempre não sobrava muito, entende? Então eu comecei a me organizar financeiramente. Então, assim como todo brasileiro, a gente passou dificuldades, teve que haver uma mudança na minha mentalidade. E eu quero aqui colocar 5 pontos para vocês que me ajudaram a mudar. Tá aqui compartilhando com vocês o patrimônio. Depois a gente volta a falar sobre esses 50 mil, tá, investidos. Eu vou compartilhar aqui com vocês os 5 pontos que me ajudaram a chegar nos 50k, tá bom? Fica com a gente aí, você vai saber os 5 pontos certinho. Primeira coisa, galera, é virada de mentalidade. Enquanto você não mudar a sua mente, enquanto você não se indignar com o estado que você está, você não vai sair da onde você está, tá? É o conceito de loucura que todo mundo fala. O que é conceito de loucura? A pessoa quer mudar. Fala, não, eu vou mudar, ano que vem, esse ano começou, eu vou poupar, eu vou mudar, eu vou pagar minhas contas, mas nunca acontece. Por quê? Ela continua tendo as mesmas atitudes. Então ela quer obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é conceito de loucura. Não tem, tá? Então não existe isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer, que me ajudou, é essa pergunta. Você tem que se conformar com a sua situação e dar um basta. Você fala, gente, não dá mais para mim viver assim. A idade vai passando, vai chegar um ponto que não vai ter aposentadoria para ninguém, entendeu? Não vai ter, não vai ter. Já subir a idade do homem para 65. Quando chegar a minha vez vai estar em 70. E o que eu vou fazer com 70 anos? Ganhando um salário mínimo e meio do governo? Não dá, gente. Então você tem que dar um basta. Você tem que pensar na sua família, no futuro. Afinal, por que você quer investir? Quais são os seus motivos? Então comenta aí qual é o motivo que você está investindo, qual é o motivo que você está procurando saber sobre investimento, procurando saber sobre uma pessoa que investe, como é que está sendo para essa pessoa. Eu quero compartilhar isso com você, tá? Bom, retomando aqui, vamos lá. O outro ponto. Bom, gente, no início foi pouco dinheiro, né? Uma das coisas que me marcaram, tá? Que eu tive que trabalhar é que todo mundo não tem valor suficiente para aportar. Então minha primeira meta era guardar 10 mil no ano, né? Então o que a gente tem que fazer? Guardar 800 reais, R$ 1.000 todo mês. E pessoal, assim como todo mundo, eu sou CLT, sou pai de família, tenho 2 filhas, esposa. Minha esposa não trabalha, cuida da nossa filha menor, que tem 1 ano e meio. Então tem um bebê em casa. Também sou dizimista, então tudo que eu ganho eu dizimo, né? É uma questão de fé, é uma questão de crença minha. E eu faço isso para honra e glória de Deus. E eu tenho certeza que Deus está me abençoando nisso. E além de dizimar, eu também aporto. Então eu separei do meu salário um valor entre 15% a 20% para mim aportar todo mês, tá? Então, mesmo com pouco dinheiro, o que a gente faz quando você tem pouco dinheiro? Cara, você tem que viver abaixo do seu padrão. Se você é uma pessoa que ganha hoje 3.500, 4.000 reais, você viva com quem ganha 3.000 reais, tá? Então vai sobrar 1.000.
né? Você vai morar mais simples, vai comer mais simples, às vezes não vai sair para festas, locais caros. Então, assim, eu não privei totalmente minha família, mas a gente sabe onde a gente estava pisando, né? A gente viajou, a gente fez coisas, mas a gente sempre muito controlado, sabendo o que está fazendo sem se endividar. Então isso é muito importante. Quando você tem pouco dinheiro, você tem que saber administrar o seu dinheiro. Saber para onde está indo a sua grana. É o primeiro conceito que você tem que ter. Primeira coisa, gente, que eu, assim, de verdade, eu queria que tivesse me falado no início, cara, gasta menos do que você ganha. É só isso. Você não tem que estudar muita coisa sobre educação financeira. Se você aprender isso, gastar menos do que ganha, você vai estar na frente de muita gente. Então, uma coisa que eu tive que aprender muito mais tarde, eu queria ter aprendido mais novo, é gastar menos do que ganha, viver um pouco abaixo do meu padrão. Isso me proporciona sobrar um valor para investir, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, bom, foram os aportes. Os primeiros aportes sempre são difíceis, você tem que ter ali a disciplina, a constância. E os primeiros aportes, eles me desafiaram bastante, porque era algo que eu não era acostumado a fazer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi os primeiros aportes. Rapidinho, ó. Eu estou em 40 meses que eu faço isso, 3 anos e pouco aportando. E desde o início eu documentei os meus aportes, tá bom? Então isso aqui que eu falei, ninguém aqui no YouTube tá contando o quanto que cada um gastou, o quanto que cada um aportou por mês. Eu tô abrindo aqui para vocês verem o quanto que eu aportei, a data, o mês, certinho o valor. Então olha só isso aqui comigo, pessoal. Em 2023, eu comecei em janeiro de 2023. Eu comecei o ano e falei, esse ano eu vou começar. Esse ano eu tenho que fazer diferente. Então veja só o posicionamento. Comecei com quase 150 reais, aí no final do mês arrumei mais 200. Então meu primeiro aporte, gente, foi de 650 reais. Você tem 650 reais para aportar hoje aí? Não, Michael, tem 1.000, maravilha. Aí eu fui aumentando meu aporte, fui aumentando, chegando quase mais ou menos em 1.000 reais. Mas às vezes você não tem 1.000 reais, cara, e você tá falando, ah, mas isso não é para mim, cara, corta um zero. Você tem 100 reais, começa com 100 reais hoje, amanhã, tá bom? Então faça isso. Comece investindo. Você no início não vai saber direito o que é ação, o que é fundo imobiliário, mas já comece investindo, guardando dinheiro em renda fixa. Tem aqui vídeo no canal como aplicar em CDB, em renda fixa, então faça isso, não vai perder dinheiro. Enquanto isso você vai guardando e você vai estudando para que depois, se você tiver estômago para investir em renda variável, se for esse seu perfil, o que é um perfil muito mais vantajoso, muito mais promissor, né? Mas você tem que ter noção que é renda variável, pode subir ou descer. Então, você vai depois começar a estudar e a migrar um pouco o seu patrimônio para renda variável, que são ações fundo imobiliário. E aqui que eu fiz? Eu comecei comprando uma outra ação, aplicando ali, até criptomoeda eu comecei, porque no início não tem problema. Você tem pouco dinheiro, então perder 650 reais na minha vida não ia ferrar a minha vida, entendeu? Talvez eu tinha que trabalhar mais 2 meses, mas recupera. Né? Então no início você vai fazendo alguns testes, vai vendo como é que funciona as coisas, põe pouco dinheiro, tá? Então eu fiz isso, daí no segundo mês, ó, já aportei aqui um pouco mais, aportei R$ 1.004, olha só que legal. E aí por aí foi, gente, daí eu fui aportando, resumo, tá? O meu último aporte agora, cheguei agora depois de 3 anos, meu último aporte, dia 6/4 agora, eu aportei R$ 1.000, tá? 300 mais 700. Minha meta esse ano tá 1.300 mais ou menos todo mês. Então, minha média de aportes, por exemplo, saiu do meu bolso R$ 42.370, que viraram 50 mil, graças a Deus, porque valorizou. Então, nesses 40 meses, o que aconteceu? Eu tive um aporte médio de R$ 1.059. É como se eu tivesse todo mês depositado R$ 1.059. Tá? Então, o que a gente fez? Pegou 42 mil e dividiu por 40 meses, que é a quantidade de meses que eu aportei, tá bom? Então, respondendo essa pergunta que ninguém te conta, quanto que saiu do meu bolso? Foi 42 mil reais suados do meu trabalho. Quando eu recebi o salário, eu me paguei. Então você tem que se pagar. Você tem que aprender esse conceito, tá? Terceiro ponto, gente. Dificuldade vai ter, galera. A minha neném nasceu no segundo ano que eu tava investindo. Eu não consegui investir todos os meses, eu parei no mês 7, ela nasceu no mês 8, eu depois não consegui mais aportar porque foi muitos gastos. Mas eu não desisti, cara, eu não vendi o que eu tinha lá de patrimônio, mas eu não consegui aportar muito, foi bem pouco, sabe, meu patrimônio, meu aporte reduziu, mas depois
Falei, não, cara, eu tenho que me organizar aqui. A gente já pagou os custos inicial da neném ali e tal. É consulta, é médico, é remédio, cara, é muita coisa. Pai de família sabe do que eu tô falando. Então, depois eu falei, é o seguinte, agora a gente vai ter que se organizar. Minha esposa não estava mais trabalhando também, então todo o custo da casa ficou para mim. Mas a gente falou, ó, vamos viver, a gente não vai passar fome, a gente vai comer bem também, mas a gente não vai esbanjar, a gente vai se organizar financeiramente. Então aí eu consegui retomar os meus aportes, tá bom, gente? Outra coisa, pessoal, e para finalizar, você tem que ter consistência, tá? Se você não tiver consistência, nada vai acontecer na sua vida. Se você não tiver disciplina, não vai acontecer. Você tem que escrever a sua meta e você tem que bater o olho na porta da geladeira, que lá vai estar escrito guardar no ano, sei lá, 10 mil reais, que seja a sua primeira meta. Ah, não tenho dinheiro para isso, Mike. Então põe para guardar 2 mil reais no ano, duzentão, menos de 200 reais por mês, tá bom? Então faça isso hoje, tenha consistência, tenha meta, tenha disciplina. É isso que eu quero passar para vocês, é isso que me trouxe até aqui, é isso que me fez chegar aos 50 mil, sendo CLT, alguém que trabalha das 7 da manhã às 6 da noite, chega em casa, vai dormir um pouco mais tarde para ter um tempo mais com a família. Eu sou trabalhador igual vocês e eu consegui isso daqui, graças a Deus. Então, essa foi a minha jornada, tá? É isso que me motivou, começou aqui, tá? E começou o meu motivo é a família, irmãos. O meu motivo de investir é a minha família. É o que eu vou deixar para eles, o que vai ficar de legado, o que vai ficar de patrimônio para eles. E outro motivo é a liberdade. Futuramente, poxa, quem quer trabalhar até 70 anos, 65 anos? Gente, não. Né? Não vamos aguentar, então a gente quer ter uma liberdade futuramente. E a gente está construindo isso. Então esses são os meus motivos. Você talvez tenha um motivo diferente, mas vai atrás dos seus sonhos. Tá? Então, reforçando aqui sobre esses aportes, essa consistência, eu separei um outro material aqui. Bom, agora já... Bom, os meus aportes anuais, como é que funcionou? Voltando aqui para a tela, ó. 2023 eu tinha 11 mil, gente. Olha, igual eu falei para vocês. Quanto saiu do meu bolso? 11 mil. Segundo ano foi 19 mil. Terceiro ano foi 37 mil. E agora em 2026 saiu, né, o mês anterior, sem ser até o mês 4, 41 mil. Minha meta até o final do ano é ter aportado do meu bolso R$ 57.500. Então todo mês eu vou aportar, vai cair 13º, eu vou deixar lá, né? Férias vendidas a gente vai deixar e a gente vai fazer o máximo para a gente cumprir essa meta. Então veja que foi aumentando os meus valores de aportados, né? Ano a ano você vai aumentando. Maicon, como que ficou a valorização? Você vê que o que eu aportei, ele valorizou. Então aqui eu trouxe um pouco para você ter ideia. Aporte vezes patrimônio. Eu aportei e aí o patrimônio cresceu. Então, em 2023 cresceu R$ 1.060, só ganhei 1.060. 2024 criptomoedas valorizou muito, então subiu bastante, 7.400. 2025, último ano, 7.917 valorizou meu patrimônio. E agora em 2026 teve uma pequena queda, mas o ano ainda não acabou, tá? Então teve uma valorização de 6.951. Outra coisa, sobre as metas. Qual que é a minha meta? Eu falei que eu tenho a meta de guardar, ter acumulado 57.500. Mas isso é definido em anos. Então, o que eu fiz? Quanto que eu consegui guardar por ano? Tá? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês. Vejam aquilo lá que eu falei para vocês da minha neném que nasceu. Em 2023 eu guardei 11.296. Em 2024, que a neném nasceu, eu só consegui aportar 7.800. Menos que o ano anterior, entendeu? Porém, no outro ano eu falei, gente, nós temos que continuar isso daqui. Estou no terceiro ano, 3 anos e meio. 2025 eu consegui guardar 18.300, gente. Olha só isso daqui, você guardar 18.300 é uma maravilha. Para quem tinha guardado o ano anterior 7.000, 8.000 reais. Esse ano já estou em uns 2.000, uns 3.600 eu consegui guardar até agora, né? Então, a nossa meta para esse ano é guardar 20 mil. Eu vou conseguir chegar lá. Né? Eu vou me esforçar, eu vou fazer isso acontecer. Então eu queria compartilhar isso com você. Talvez você tenha o desejo de aportar, mas começa, só começa, cara. Eu não sabia, no meu início minha meta era ter 10 mil, sabe? Primeiro ano, poxa, não saía com 50 mil no primeiro ano, mas falei, mas começa com meta pequena, tá? Talvez você está olhando esse vídeo e falar, pô, eu queria 50 mil, mas cara, começa com 10. Você vai alcançar os 10, sua mente já mudou, você leu o livro.
Leia livros, invista em você, também em conhecimento, muda a mente, muda o seu comportamento, é isso que vai te levar para frente. Sobre a carteira, pessoal, tá aqui, ó. Tenho ações, fundo imobiliário, criptomoeda, um pouco de renda fixa. Vou mostrar um pouco do que eu invisto aqui. Aqui é o crescimento do patrimônio, tá? Você pode ver, ó, o patrimônio veio crescendo, ó. Todo esse tempo, ó, valorizou 87%, crescimento de 22%. 49 mil, porque é variável, cheguei a 50 mil, glória a Deus por isso, né? E, cara, nós estamos aqui, ó. Você só vê que ele cresce, o patrimônio cresce, a gente vai continuar nessa luta. Eu invisto, tá, pessoal? Eu invisto aqui em... Ó, minha carteira tá aqui, ó. 37% está em ação, tenho BDR, tenho criptomoeda, tenho fundo imobiliário e renda fixa, tá bom? Então esse daqui são os meus investimentos. Se você quer saber mais sobre a carteira, tem vídeo aqui sobre minha carteira, sobre os ativos que eu tenho. Eu queria compartilhar com vocês como que eu cheguei aqui. Espero ter te ajudado, ter te motivado nessa caminhada. Se você está começando, comenta aí quanto que você vai aportar todo mês. Se isso te ajudou também, segue a gente, dá o like, tá? Não deixe, tá, pessoal? Não deixe de pensar nesses pontos que eu falei, tá? Então no início você vai ter pouco dinheiro, mas você vai precisar focar em aporte. Você vai ter que vencer as dificuldades, tá? Às vezes fazer renda extra, mas você vai ter que dar um jeito de fazer a sua meta acontecer. E você vai ter que ter consistência e disciplina. Então isso é o que vai te trazer até aqui onde eu cheguei, tá bom? Essa foi a receita para esse resultado, tá bom? Então se eu tivesse uma receita eu colocaria esses ingredientes e eu cheguei aqui dessa forma. Mostrei para vocês o mês a mês, o que aconteceu todo mês, ano a ano, o que aconteceu. E tá aqui o resultado, os meus ativos estão aqui, tá aqui o Status Invest que mostra o meu patrimônio nisso, tá bom? Então se você quer acompanhar a minha evolução e aprender a investir na prática, se inscreve no canal e a gente vai junto rumo aos 80 mil agora, tá? Nossa meta é 80 mil pro outro ano, né? E eu vou chegar lá, em nome de Jesus, tá bom? Espero ter te abençoado com esse conteúdo. Segue a gente, deixa o like, fica com Deus, até a próxima, valeu!